O Santos venceu o Atlético Mineiro na noite de quarta-feira pelo placar de 2-0 em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Foi a primeira vitória do Peixe na competição e que também marcou a estreia de César Sampaio como treinador interino da equipe logo após a demissão de Pedro Caixinha. Zé Ivaldo aos 23 minutos e Barreal aos 26 minutos do primeiro tempo marcaram os gols do Santos. Sob o comando de César Sampaio, o Peixe se mostrou um time mais arrumado e aguerrido durante toda a partida. Soube dominar o meio de campo e, após os gols, sair rapidamente para os contra-ataques, que quase resultaram em um terceiro gol para a equipe santista, e se fechando bem nos momentos de maior pressão do Atlético. Mas nem tudo foi alegria na partida. O craque Neymar voltou a sentir a contusão na coxa e saiu de campo chorando ainda no primeiro tempo de jogo, preocupando a todos. Veja a seguir os gols do Santos e a coletiva completa de César Sampaio. E aí, podemos? Podemos. SBT, vamos lá? Esperar ali. Vamos começar aqui, hein? 3, 2, 1, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico interino César Sampaio. Pode começar, Bruno. César, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bruno Milhós, da Rádio Bandeirantes. Começar essa trajetória com você com uma vitória da tranquilidade, depois de um resultado que o Santos precisava muito no começo do Brasileirão. Só para a gente pontuar, César, antes de falar do jogo, claro, situação do Neymar, importante, o professor está preocupado, já tem alguma resposta? Ele falou como ele está se sentindo e se é mesmo aquela coxa esquerda que tirou o Neymar de tanto tempo com a camisa do Santos? Boa noite a todos. Infelizmente, sim. Ainda é muito precoce, né, dar alguma posição. A gente não tem um diagnóstico. Isso será feito amanhã. É uma perda importantíssima, né, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram e é isso, né? A gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. E preparar os substitutos, né? As reposições para que a gente possa suprir, nesse intervalo de tempo que ele estiver fora, a gente possa encontrar soluções com um elenco qualificado como o Santos possui. César, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você pudesse fazer uma leitura, a sua leitura do jogo. Sim. Porque quando o Neymar sai é justamente no momento ali que você faz o segundo gol. Sim. Né? Então a gente fica com a sensação de um time que sentiu em campo a saída do Neymar, ao mesmo tempo de um time que opta em entregar a bola para o Atlético e para jogar em contragolpe para tentar matar o jogo. Qual a leitura que você faz desse seu Santos, que você disse que cumpriu tudo que foi treinado, eles conseguiram cumprir até os 30 do primeiro tempo, estava dando tudo certo, mas que depois do Neymar viram praticamente um ataque contra a defesa, o Atlético Mineiro tentando pressionar o Santos e o Santos jogar em contra-ataque? Foi isso mesmo. Até então, aquilo que nós planejávamos, né, vinha acontecendo. Sem o Ney, a gente perde um pouco da qualidade na nossa criação. Colocamos o Rolaiser, né, com uma característica próxima do Ney. Não conseguimos sustentar, fazer essa aproximação com o Tiquinho, para ter a superioridade no setor de meio campo.
ficamos muito dependentes de jogadas individuais, principalmente do Barreal e do Guilherme. Né, sustentamos a primeira parte e com as substituições o Atlético aposta num modelo de um alto risco, mas com uma imposição técnica ofensiva e jogadores com um grupo mais rotinado, né, com mais tempo de trabalho assim, e de conexões. Essa competição está muito igual. Qualquer jogo que você assistir, você vai ver que, independente do setor, se você estiver inferiorizado, você tem que respeitar a força do adversário. O retrospecto nosso também faz com que a gente, sim, um gol até então pesaria muito, e aí a gente adota um modelo mais conservador, literalmente, para jogar na transição, que não é a maneira com que eu gosto de jogar, mas em determinados momentos vai ser preciso. César, aqui do seu lado esquerdo. Opa. Tudo bem? Pedro da Roca, Energia 97 FM. Uma das diferenças que eu percebi do último jogo, do último trabalho, na verdade, para esse, foi a pressão na saída de bola do adversário. Porque o Santos vinha fazendo uma pressão na saída de bola, às vezes até com êxito, mas individual. Hoje você fez uma pressão mais por zona e nem tão em cima assim, um bloco mais próximo ao médio. Queria entender o porquê dessa decisão de marcar num bloco mais médio na saída de bola e não individual como vinha acontecendo. Obrigado. É interessante a pergunta. Sim, é importante recuperar a confiança dos atletas e, na minha opinião, essa pressão individual, quando é batida, independente do setor, né, você corre risco, tem que fazer compensações. Na pressão por zona, sempre você tem, no caso, os paraquedas que a gente fala, né, se der errado, e pode induzir para um lado e outro, aí vai mais do estilo, da característica e da estratégia de cada treinador, e foi isso mesmo. Então, isso, e também para deixar o Ney mais com funções de criação, né, e de construção, de finalização, mais na fase ofensiva, depender menos dele na fase defensiva, né, que é o diferencial técnico nosso. Então, foi para isso, e depois a gente tem que aceitar o que o jogo pede, né, e aí fizemos um jogo de transição. Boa noite, César. Thiago Jordão, Varanda Futebol Debate. Parabéns pela vitória. César, eu gostaria de saber de você. Claro que você treinou pouco a equipe, mas você fez algum diagnóstico como urgente na equipe Santos Futebol Clube? Qual foi uma questão que você bateu o olho e viu? Poxa, tenho que melhorar isso o quanto antes no Santos Futebol Clube. É não tomar gol. O gol nesse momento pesa muito. No emocional nosso, nas estratégias todas. Então, confesso que a prioridade hoje era sustentar, né? Tá organizado, tá ocupando os espaços de forma correta. Lógico que é impossível você neutralizar o Atlético com um ataque com a qualidade de construção que eles têm. E o Scarpa, assim, também já com conexões com o Rony e Hulk, que você tem que respeitar, né? Então, vai correr risco. O Brasão fez pelo menos umas 2 defesas assim importantes. Mas a gente, no geral, a gente teve sempre bem estruturado, a gente sempre defendeu de forma organizada e isso gerou confiança para os atletas. César, aqui à sua esquerda, Rodrigo Matugas, Esportiva. Eu queria te perguntar, um jogo, uma vitória, se surgiu a oportunidade, se você continuar desempenhando bem, a diretoria gostar. Você gostaria de ser técnico do Santos? Aceitaria o convite de ficar, ser técnico de verdade? De verdade eu já sou. Não de verdade. Modo de dizer. Técnico oficial, não entendi. Entendi. Brincadeira. Perdão. Não, cara, eu tô aqui por dentro maluco, cara. Tá passando um turbilhão de coisas na minha vida, na minha mente. Esse clube aqui deu vazão aos meus sonhos. Eu cheguei aqui com 13 para 14 anos e tinha muitas responsabilidades, tinha sonhos, né? Um molecão cheio de sonhos. E o Santos me proporcionou coisas que eu nem imaginava, né, na minha vida.
Então, o que eu falei para os atletas, o amanhã não existe, ninguém pode te certificar e nem te garantir nada, eu vou viver o hoje 100% como nós vivemos, pedi para os atletas também viverem o hoje, e a vida é uma dádiva de Deus mesmo, então, e até em forma de gratidão por tudo que o Santos me proporcionou, enquanto eu for importante aqui, independente do departamento, do cargo, né, do setor. Cara, eu estou muito feliz mesmo. E então vamos viver o dia a dia. Aqui, professor, tudo bem? Boa noite. Para a gente que estava acompanhando o jogo perto da torcida, a gente sentiu uma vibração diferente, jogando junto com o time. Em várias ocasiões, o Zé Ivaldo foi muito exaltado. Eu queria que você falasse especialmente dele. E essa questão também da torcida ter jogado junto com vocês nessa primeira vitória na competição. O torcedor, ele às vezes nem percebe a força que ele tem, né? Eu, como ex-atleta, agora dizendo, muitas vezes você emocionalmente, fisicamente, assim, destruído, quando você vê um grito de incentivo, uma palavra de apoio em um lance assertivo, assim, isso renova as cargas. Eu tenho certeza, já passei muitas vezes por isso, né? Então, sim, o torcedor foi importantíssimo. Eu não gosto de misturar as coisas, né? Mas foi Deus que me colocou aqui. E Ele tem um propósito nisso. Pausa aí um pouquinho. E eu vou, assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor, né? Vou estar procurando dioturnamente, assim, estudar, junto com os meus auxiliares, né? Que não são auxiliares, peguei o Excel hoje do Sub-20. O Matheus está há 25 dias aqui, enfim, foi tudo muito corrido, mas... o Rafael, o Gabriel, o Felipe, eu acho interessante a gente dar nome às pessoas, né? Porque essa não é uma vitória minha. O Ney foi muito importante ali do meu lado, o Rincon também, com a experiência que ele tem. Enfim, acho que é uma vitória construída aí por todos. Isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que eu joguei, eu fui capitão. E eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Às vezes, lógico que não é só isso, né? Mas acho que hoje foi um pouco de tudo isso. Acho que a estratégia foi legal, que eles abraçaram a causa, que a torcedor foi importante, mas todo mundo deu o seu melhor. E se foi o que eu disse a eles agora há pouco, se falhar... é uma chance que a gente dá para que a vitória não venha, para que o adversário possa nos superar. A gente vai precisar do máximo de cada um. O campeonato está muito igual, nós temos uma equipe qualificada, desde que cada um entregue seu melhor a cada treino e a cada jogo. César, Gabriel... Sim, uma correção aí feita para o Maradei, o Basso e o João Paulo também, esses daí, não precisa nem falar, né? Acho que vocês escutaram de lá. Mas foi sim, foi o que eu pedi para eles isso, que eles pudessem, no banco de reserva, estar sempre passando essa energia, essa força para quem estivesse dentro de campo. Eu tinha que fazer as escolhas, fiz as minhas escolhas, e foi uma vitória do grupo. César, boa noite. Boa noite. Gabriel Dias, do Tic Tac Sports. Tinha um ataque muito difícil do outro lado. Hulk, Rony, Gustavo Scarpa. Era uma tarefa complicadíssima para marcar.
E hoje vimos uma defesa completa, com Léo Godoy desempenhando bem, Gil jogando bem, Zé Ivaldo sendo ovacionado e o Escobar, como sempre, jogando muito bem. Como foi feito o trabalho para blindar essa defesa, que teve algumas críticas semana passada? É um trabalho mais convencional, a gente não podia nem querer mudar muita coisa, né? Porque isso traz até insegurança, né? O novo, ele pode ser bonito, mas eu acho que mais do que a beleza é essa estrutura, né? E eu preservei, nesse primeiro momento, a ideia de a gente não tomar gol. Enquanto a gente tivesse estruturado, que foi essa ideia, né, na fase defensiva que nós construímos, e não tomássemos gols, a gente estaria vivo. O gol tem pesado muito, principalmente diante da sequência que a gente vinha. Gratidão aos atletas, eu não vou citar nome aqui, porque vocês olham o que as câmeras apresentam, né, e a gente vê o dia a dia, tem pessoas que são de fundamental importância para que isso tudo aconteça. Eu vou falar o nome dele porque também é um cara importante, o Muscula, que é um dos nossos roupeiros, ele monta e desmonta o CT e trabalha sorrindo. É interessante isso. E eu falei para ele, e eu falei que eu ia falar dele na entrevista. Ele falou, não fala não. Falei, eu vou falar assim, cara. E é bem isso. É o prazer de estar aqui. Eu acho que quando você sai de casa vai para ir para um lugar onde você se sente bem, você se torna criativo, proativo, acho que em qualquer segmento, principalmente desse lado humano. E foi um pouco disso tudo que a gente viu hoje. César. Opa. Aqui, Pietro Fabon, da VTV SBT. Você recebeu apenas a missão de trazer a primeira vitória do Santos no Brasileirão desse ano. Sim. E conseguiu. Queria que você falasse quão importante essa vitória é não só para o Santos, mas para trazer a torcida para junto do elenco, especialmente porque no domingo tem clássico contra o São Paulo, e como a torcida mesmo disse, né? Clássico é guerra. Agradecer ao torcedor. Como eu falei já anteriormente, eles foram importantes em tudo isso. É só o começo de algo grande. Passa por a gente, nesse primeiro momento, sim, comemorar, a gente tem que desfrutar mesmo, mas o que eu disse para os atletas é isso, que a gente tem que ver, eles particularmente, né, uma vida de atleta dentro e fora de campo, para que possam performar. A excelência é hábito, e um dia que, na vida desses atletas, principalmente nessa sequência de jogos que a gente vai ter agora, né, é um dia não bem estruturado, pode pesar, não, sem dúvida nenhuma vai pesar, vai faltar no momento da execução, né, em que eles foram chamados para executar. E é isso, é muita renúncia. Eu tenho renunciado a algumas coisas para estar aqui, desde que o Pedro me ligou. As noites ficaram mais curtas. Esses últimos 2 dias aí acordei algumas vezes à noite e na madrugada. E é isso, mas não tem mistério. É isso. Se você quer algo diferente na sua vida, independente do segmento, tem que renunciar, tem que abrir mão de algo. Isso que eu tenho plantado para eles, né? Assim, nós não temos uma equipe tecnicamente acima do que o campeonato vem apresentando, e a gente vai precisar do máximo de cada um. Última pergunta. Tudo bem, César? Tudo Parabéns bom. pela vitória. Obrigado. Wagner e Frederico. Você teve um treino, praticamente, para montar o time, né? Praticamente um treino não deu para você, imagino, né, fazer alguma alteração tática interessante ou mais profunda. Agora você vai ter mais tempo para o jogo contra o São Paulo, que é um clássico. É domingo, tem aí 3 dias de treinamento, né? Tá perto. Não tem muito também, não tem. Mas você pretende, enquanto você estiver no cargo, fazer alguma mudança tática? Você tem algum modelo de jogo preferido
Quando eu vi que a escalação estava com o Barreal, eu até imaginei, pô, será que ele vai montar um 4-4-2? Mas não, você mantém o Barreal, você mantém um 4-3-3 com o Barreal mais pela direita. Mas você tem um esquema de jogo preferido que, de repente, você possa até aproveitar e aplicar na prática aqui no Santos? Foi um 4-2-3-1, né? Com bola, e o 4-4-2 sem bola, na média, com as pressões do lado, né? Com os gatilhos nas laterais. Até o momento em que o Ney sustentou. Depois disso, a gente fez 2 ajustes. Mas, como eu disse, eu estou aqui para servir ao Santos. Vou reiterar, né? Eu me sinto importante aqui. Aos poucos, os atletas vão me conhecendo também, né? Mesmo tendo essa história aí, a gente sabe que já não é um passado. Nem todos me conhecem assim como atleta e agora como treinador. Então, aos poucos, a gente e eu como auxiliar também em nenhum momento quis, né, passar por cima dos meus superiores, né? Até então, a comissão do Caixinha, os portugueses, eles me trataram muito, muito bem, me aceitaram muito, muito bem. Até um momento oportuno para agradecer, porque o futebol não tem certo ou errado. Eu vim mais de um modelo na seleção, o período que eu tive com o Tite no Flamengo, mais convencional, assim, né, mais zonal. E eles tinham um modelo um pouco mais de referência de individual, de marcação, principalmente um modelo mais agressivo. E foi muito legal esse misto, eu pude conhecer um pouco mais desse modelo, né? E aprender hoje. Agora entendo que já dá para, em determinados momentos, utilizar um pouco de um e de outro. Mas é assim, eu acho que dia a dia o objetivo não, o trabalho meu e nosso da comissão técnica é analisar as forças e as fraquezas de quem a gente vai enfrentar e desenvolver mecanismos para neutralizar as forças e explorar as fraquezas, trabalhar em cima ou manipular para explorar as fraquezas. E é bem um jogo de xadrez mesmo, como foi o jogo de hoje, né? E vamos ver quanto dura isso. Estou muito feliz assim com o que aconteceu hoje e vamos preparar bem o amanhã aí para que eu também, né, eu acima de tudo, nesse momento possa atender às exigências do elenco. Fina entrevista coletiva. Muito obrigado, César. Muito obrigado, amigos. Obrigado. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. Para a felicidade de todos, o Santos não só venceu sua primeira partida no Brasileirão, como fez um jogo muito bom, dominando o meio de campo, seguro na defesa e saindo em rápidos contra-ataques que quase resultaram em mais gols para o Peixe. Foi uma estreia muito boa de César Sampaio no comando da equipe, que se mostrou bastante emocionado durante a entrevista coletiva e já foi confirmado pela direção do Santos, que continua no comando do Peixe, pelo menos até o próximo domingo no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Nos bastidores da Vila, fala-se que o nome da vez para dirigir o Santos é o do argentino Tata Martínez, logo após a recusa de Sampaoli. Realmente, o destaque negativo e muito triste foi a contusão do Neymar e seu choro quando deixou o campo, preocupando a todos na Vila Belmiro. E você aí, meu caro torcedor, o que achou da vitória do Peixe sobre o Galo Mineiro? E, em sua opinião, o Santos deveria dar um voto de confiança para o César Sampaio e mantê-lo como técnico da equipe? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.